Demorou, mas entramos. Olha só, fala pessoal, o Rodrigo está aí online já e Gente, essa é a desculpa. surpresa. O Rodrigo Desculpa. está dentro do carro elétrico. Será que Dentro o do cara é fã carro. de carro elétrico? Será que ele gosta? Estamos dentro do carro com certa estrutura aqui de iluminação para poder compensar. É, o Também estou cara bem, tô bem claro. tá meio amarelado. Ah, botei um holofote do meu lado aqui, vou até ficar meio cego. Acho que eu vou ter que botar um óculos escuro O aqui do meu óculos de lado aqui. sol. Isso que é ser entusiasta, hein, Rodrigo? Ou na verdade você está morando no carro e não quis contar pra gente? Como é que você Só saca. descobriu, cara? Ali Eu atrás, ali, ó, só. sala de estar, aqui é a cozinha, o banheiro fica aqui do lado. Ai, meu, que legal. Bom, pessoal, boa noite. Me apresentar aí para quem está pela primeira vez aí na nossa live. Dá um joinha aí quem está assistindo pela primeira vez, tá? Meu nome é Evandro, sou diretor da Elétricos, sou responsável aí pela área de mobilidade elétrica, né? Então, parte que trata de projeto, consultoria, instalação e venda de carregadores para veículos elétricos. E a gente aí para tentar passar um pouco mais rápido essa quarentena, né? Diminuir um pouco a ansiedade do pessoal e compartilhar conhecimento. Estamos fazendo uma semana aí de mobilidade elétrica, que na verdade já virou mês da mobilidade elétrica, então nas próximas semanas também teremos eventos. Muita gente capacitada, gabaritada e com conhecimento para passar que está querendo compartilhar também. Então isso é muito positivo e a gente vai estender um pouco a programação. E aí hoje o nosso convidado ilustre é nada menos, nada mais que o Rodrigo, né? Alguns de vocês já conhecem. E aí eu deixo a honra para o Rodrigo poder se apresentar, né, e falar um pouquinho mais dele. Obrigado, Rodrigo, por aceitar o convite e com certeza vai ser muito válido aí a sua participação. Obrigado pelo convite. Tá me ouvindo direitinho? Você e o pessoal aí? Tá tudo ok? Eu estou ouvindo bem. Tá ótimo. Vamos na parte que interessa, né? Esse movimento em relação a carros elétricos, esse meu envolvimento com carro elétrico. Eu sou um dos cofundadores da Bravei, desse grupo pioneiro. A gente começou a se cruzar pelas ruas com os carros elétricos em 2016, 2015 começou, mas em 2016 teve mais gente um pouquinho. E aí surgiu a Bravei em 1º de maio de 2017, e desde então tenho tido o privilégio de ser um dos primeiros aí a usar carro elétrico, que não seja um taxista que tinha os Leaf, né? Esses são os É primeiros verdade. mesmo. E com uma turma que é muito bacana, né? Você percebe nas pessoas que estão conosco, na associação, que todo mundo é apaixonado pelo tema, né? Mas eu sou publicitário de formação, sou mergulhador, sou músico, sou jipeiro e sou pai da Sofia. Legal, Rodrigo. Seja bem-vindo. O que significa a Bravei, Rodrigo, para quem não conhece? Associação Brasileira dos Proprietários que não tem o P, tá? De veículos elétricos inovadores. Tá? O I, inovadores, é porque na época que a gente fez a Bravei, praticamente só existia um veículo elétrico no Brasil, que era o i3. Então a gente botou um I para fazer uma referência à linha I, tá? Não sei se todo mundo vai lembrar e nem todo mundo vai concordar. Mas, na verdade, a questão de ser inovadores acaba abrindo um guarda-chuva bastante amplo para tudo que vier de carro elétrico, né? Inclusive com outras tecnologias, eventualmente, até baseadas em células de combustível, se vingar, que eu não sei se vai, não acredito que vingue. Mas é isso aí, Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. Legal, Rodrigo. Obrigado aí. Para quem não conhece, então essa é a Aqui, ó. Bravei. Se tem alguém assistindo aí que tem carro elétrico e não faz parte ainda, por favor, entre em contato aí com o pessoal da Bravei, porque é muito importante. Eles têm bons projetos, têm ajudado aí muito na questão do desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil. Acho até interessante depois, Rodrigo, você comentar aí a conversa que vocês tiveram com algumas montadoras e como vocês puderam influenciar, né, e tentar trazer um pouco para o Brasil o que seria melhor para o nosso cenário, né? Bom, a gente está sempre disposto a falar com qualquer empresa que tenha qualquer tipo de iniciativa em prol do desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil, né? A gente sempre recebe pedido de pesquisa com os usuários, a gente sempre passa adiante, mas com montadora a gente conversou com algumas, a gente conversou com a Nissan, a gente conversou
não formalmente, mas informalmente com a Renault, na figura do Luiz, tá, figurinha carimbada também, né? A gente conversou com o pessoal da Chevrolet, pessoal da Jaque, né? Outros novos entrantes que acabaram não vingando nos projetos, que eu não vou citar aqui agora. Mas o que é legal, né? Vamos dar um caso do Bolt, que é o carro que eu tenho, que agora teve 26 colegas nossos que conseguiram pegar da primeira leva. Na conversa que a gente teve com a Chevrolet, antes do Salão do Automóvel de 2018, a gente teve uma série de dicas, um bate-papo de uma tarde inteira, foi muito legal. Aliás, abrindo um parênteses, o primeiro proprietário de Bolt no Brasil é um colega nosso da Bravê que importou independentemente, né? Importou direto. Mas a gente Teremos uma live com ele. Isso, o Marcelão. A gente falou, todo mundo que foi na conversa com a Chevrolet, pelo amor de Deus, não me tragam um Bolt com tipo 1, porque todos os carregadores que tem no Brasil são do tipo 2 europeu. E, de fato, o nosso Bolt é um Bolt que não existe nos Estados Unidos, porque ele tem o tipo 2 que tem no Ampera, né? Está sendo de linha, se não me engano, na Europa, mas o Bolt mesmo, que leva o nome Bolt, que é o americano, tem a tomadinha tipo 1. E no Brasil a gente tem pouquíssimos carregadores tipo 1. E, infelizmente, quando a gente conversou com a Nissan, fomos muito bem recebidos, já tinham trazido o carro. Porque se eles nos perguntassem a nossa opinião, a gente ia falar, não traga o tipo 1. E quem tem o Nissan, que gosta do carro, também acha que poderia ter sido com tipo 2. É mais prático, né? Em vez de carregar adaptadorzinho para poder usar na maioria dos carregadores, seria mais fácil se tivesse o que tem na Europa. Os novos Nissans, há cerca de 2 anos, já tem o Xademo, que eles não vão abrir mão tão cedo para carga rápida, mas para carga semi-rápida, carga em corrente alternada, a Nissan já adotou na Europa o padrão tipo 2, né, o padrão europeu. Legal. Assim, para quem não está na área, não entende muito bem o que é o plug tipo 1, plug tipo 2, é o padrão de plug de entrada do carro. Basicamente muda a pinagem, característica construtiva, mas o protocolo é o mesmo, tanto que existem adaptadores. Mas a gente vai falar sobre isso melhor na live de amanhã, tá bom? Então, quem quiser entender melhor essa questão de plugs, venha com a gente amanhã que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes. E legal, né, Rodrigo? E eu vejo que as montadoras cada vez mais têm dado abertura, né, para os clientes e principalmente para a associação aí para entender o mercado, porque vocês são o feeling do mercado, né? Os early adopters. Então, a gente como early adopter talvez não represente o que é a média dos consumidores, porque Sim. como em qualquer nova tecnologia, não só de carro elétrico, só que a gente tem a vantagem de ter passado por todas as dores, né? De quem tem um carro elétrico desde 2015, a gente está usando carro elétrico, né? Os nossos colegas. Então, a gente consegue antecipar uma série de coisas, começa a derrubar uma série de lendas urbanas, né? A autonomia, a ansiedade é uma delas, né? Então, eu acho que essa contribuição é bastante efetiva para as montadoras entenderem o que de fato elas devem focar, em que de fato elas devem focar, o que vai ser de verdade uma preocupação de um usuário, né? Então, até o próprio mapa que a Chevrolet montou das concessionárias que vendem o Bolt, né? Se você olhar, ele está muito bem alinhado com o que eu tinha sugerido, que era, você tem que ter uma concessionária no raio da autonomia do teu carro, né? Que possa fazer uma manutenção, né? Acabou que talvez não tenha sido necessariamente sobre a nossa sugestão que eles fizeram, mas está muito alinhado com essa preocupação que a gente também tinha na época e manifestou para eles. Tá? Que legal, muito legal. E aí, né, falando desse early adopters, o que é ser um early adopter, Rodrigo? Para quem não conhece o conceito, e como é ser um early adopter de carro elétrico? Tá. Early adopter é um termo que se usa quando você tem uma nova tecnologia. Você começa, tem até um estágio até antes do early adopter, mas basicamente são aquelas pessoas que quando sai um novo celular já compram, quando tem uma nova tecnologia de TV já compra, quando tem alguma coisa, sei lá, quando inventarem a computação quântica portátil vai comprar primeiro. São as pessoas que gostam de tecnologia e acabam pagando até mais caro para serem os primeiros a usar, né? No caso do carro elétrico, não acredito que o que motivou, como em alguns casos de onde você era adopta de outras tecnologias, o que motivou, todo mundo que eu converso, assim, tem uma motivação que é muito bacana, que tem a ver com a parte mais de sustentabilidade, alguns em relação à performance, o carro elétrico tem uma performance sensacional, mas eu não percebo em ninguém a preocupação de status. Ninguém quer ser adopter para dizer que é o primeiro a ter um carro elétrico, no caso de carro elétrico, né? Até porque na faixa de preço dos carros elétricos tem muita mais opção, muito mais bacana para pagar de bonzão, sacou? Você pagar um carro de 200 mil reais, cara, tem muita opção no mercado, muito mais interessante do que um carro como o Bolt, que é bem discreto até, né?
passa como se fosse um tracker, né, no meio da rua. Então, assim, e é bacana que a gente tem no nosso grupo homens e mulheres. Tinha um rapaz que estava nos Estados Unidos, que é o Alberto, ele tinha acho que 20 anos quando era associado nosso. Tem pessoas com mais de 70, quase que eu derrubo o meu holofote aqui do lado. Então, assim, a gente percebe que o que une todo mundo é essa preocupação, sim, com a sustentabilidade, né? Não acredito que alguém tenha comprado, talvez um colega nosso que também faz, às vezes, de motorista de aplicativo, até tenha pensado na questão da economia. Mas, no geral, quem comprou um carro está disposto a pagar mais para poder até ajudar essa tecnologia, no caso de carro elétrico, a se difundir. No meu caso, por exemplo, em 2016 eu fui então um dos brasileiros que apostou $1.000 na Tesla. Já estou pedindo de volta o dinheiro, a Tesla está me cozinhando. Mas naquela hora eu não botei os $1.000 para reservar o Model 3 pensando nem em ter o carro, porque eu sabia que ia demorar horrores. Se não quebrasse. Sim. Era mais para poder ajudar a Tesla a se desenvolver e puxar o mercado como de fato ela está fazendo. A Tesla está fazendo com que as grandes montadoras ocidentais se mexam, né? Porque ela está pegando uma fatia de mercado que é os modelos de entrada da BMW, da Audi e da Mercedes, que é o que mais vendem dessas montadoras, né? Então, isso, a gente compra, a gente adere a essa tecnologia com um propósito. Isso é muito bacana. Não é o status do propósito, né? No nosso caso. Com certeza, eu vejo isso muito mesmo nas associações. E aí eu acho que é legal você também destacar que não só pela sustentabilidade, mas também a experiência é incrível, né, Rodrigo? Então, dirigir um carro elétrico é incrível. Essa é uma das coisas que a gente às vezes ouve pessoas que não conhecem falar coisas que não correspondem à realidade. Claro que tem carro elétrico que é mais xoxinho de andar, né? Mas em geral, os carros elétricos, em comparação com modelos similares à combustão, de porte, de potência, são muito mais interessantes de se dirigir por causa do torque. Torque, para sintetizar o conceito, é a força que o motor transfere para as rodas, tá? E essa força, esse torque, num carro a combustão, ele está vinculado a uma faixa de giro do motor. Então, eu dou um exemplo bem bobinho. Se você amarrar dois carros, um elétrico e uma combustão de mesma potência, para puxar uma caçamba de entulho cada um. No carro a combustão, você vai botar a primeira, vai soltando a embreagem, né? O giro vai subindo, vamos dizer que quando chegou em 2.000 giros, ele começa a arrastar, porque ele passou a ter o torque suficiente para puxar aquela carga. No elétrico, não. Se eu encostar no acelerador a 1 km por hora, já vai puxar. Por quê? Porque todo o torque, ou seja, toda a força que o motor transmite para a roda, vai estar disponível a qualquer rotação. Isso, na prática, ao dirigir um carro elétrico, se transforma, se traduz numa experiência extremamente prazerosa de guiar. Tem um trade-off, você perde o motorzão, aquele barulho, que tem gente que gosta, eu acho legal. Você perde o barulho do motor, a combustão, mas você ganha uma aceleração e uma retomada que no mesmo nível de preço e potência, pelo menos de um carro a combustão elétrica, não tem como comparar, mesmo, não tem. Muito legal. Eu não vi quem aqui direito, mas perguntou como que é seu dia a dia com o Bolt. E eu vou expandir um pouco a pergunta. O Rodrigo, agora ele tem um Bolt, mas ele já foi dono já teve 2 BMWs e 3, né, Rodrigo? Então, se tem uma pessoa que tem experiência, como é seu dia a dia com o carro elétrico? O que mudou e o que melhorou em relação a quando você tinha um carro a combustão? Bom, assim, eu sou apaixonado pelo E3, também sou pelo Bolt. O i3, no caso, os dois que eu tive, tinha um motorzinho auxiliar de 650 cilindradas e 9 litrinhos de tanque de gasolina que gerava energia para as baterias e conseguia rodar até mais 140 km, em média. É o famoso Rex. O Rex. Mas no uso na cidade, né, que é o que a gente mais, as pessoas normais, né, os consumidores normais, usam o carro mais de 90% do tempo no ciclo urbano. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Rodrigo. Quer ver? Pessoal, escrevam aí pra gente quantos quilômetros em média você roda por dia com o carro. E aí pode seguir, Rodrigo. O i3 da primeira geração, hoje ele está com uma bateria que é dobro da bateria daquela época, né? Teve uma versão de 22 kWh de bateria, que era a primeira geração até 2016. Em 2017, 2018 entrou uma de 33, aumentou 50%, e hoje tem uma de 44 ou 42 kWh. Mas naquela primeira geração, quando novo, ele dava até 160 km de autonomia em modo elétrico. Para a cidade, ótimo. Para viajar, você tinha o conforto do Rex, que depois de 2 e 3 você se sentia meio que trapaceando, mas é um carro que na prática não tem limitação.
e não depende de infraestrutura de recarga rápida nas estradas, então para o Brasil é uma boa solução realmente. Mas o i3, mesmo no ciclo urbano, eu tinha que prestar atenção e carregar, sei lá, a cada 3 dias, 4 dias, porque eu comecei a fazer um trajeto diário de 40 a 50 quilômetros. Então eu precisava carregar a cada 2, 3 dias, ou até 4, se eu conseguisse rodar um pouco menos. A diferença foi que depois de 3 dias com o Bolt, você esquece da questão da autonomia. Porque o Bolt, de fato, tem uma autonomia semelhante a um carro a combustão. Tanto que eu fiz Uberlândia, fiz São Paulo, Brasília, mas eu dormi em Uberlândia. Então, de Uberlândia para Brasília, eu vim numa tocada só, 427 quilômetros de porta a porta, numa carga ainda tinha 100 quilômetros sobrando, porque eu vim numa tocada tranquilinha, né, sem ar-condicionado, uma pessoa só, velocidade média de 79,8 km por hora, o que é razoável para a velocidade média, né? Então, assim, você esquece que está num carro elétrico. Essa foi a grande mudança. No geral, o que muda, independente do modelo de carro que você tenha? A gente tenta, às vezes, encaixar o modelo de carro a combustão e modus operandi de ter um carro a combustão o elétrico dentro disso. E não é, você não tem que encaixar o elétrico dentro da tua forma de trabalhar, de usar um carro a combustão. Exemplo prático. Quando você tem o teu carro a combustão, o que você tem que fazer para poder continuar rodando com o carro? Pegar o teu carrinho, se deslocar até um posto de combustível e encher o tanque. E num carro elétrico, você tem um posto de gasolina no teu trabalho, na tomada, ou no carregador. No meu caso, em São Paulo, felizmente tem 11 vagas com carregador. Ou ainda na sua residência, que é o que acontece em 80% dos casos, pesquisa europeia, no Brasil não deve ser muito diferente. 80%, pouco mais, dos usuários de carro elétrico acabam carregando durante a noite na sua residência, seja em tomada comum, seja num carregador de parede, um carregador semi-rápido. Então isso já é uma mudança. Eu não preciso me deslocar até um ponto de carga no círculo urbano para carregar. Eu tenho a possibilidade de carregar em casa durante a noite, como você carrega um celular, né? Tirando essa questão e você se programando para não ficar sem bateria no seu dia a dia, não tem diferença de andar para um carro elétrico com um carro a combustão na prática, mesmo para valer. Você vai sentir a diferença muito grande, né, quando você pega uma estrada. Porque se você não se planejar, o Brasil de fato tem uma deficiência de infraestrutura de recarga rápida nas estradas. Então, se você não se planeja, você realmente pode ficar em apuros. Mas basta um pouquinho de planejamento. Mas eu preciso fazer sempre, todo dia, 500 quilômetros para um lado, 500... Então não compre um carro elétrico hoje. Não é para isso. Não é para isso. E mesmo de Uberlândia para cá, que era o trajeto maior, sem parar para recarregar, tive a oportunidade de fazer uma série de cálculos no site que o nosso colega Clemente nos passou, um site muito bacana de calcular a autonomia, e eu vi que dava para fazer, né? Vim com bastante precaução, até fui mais conservador do que precisaria na forma de guiar, mas tranquilo, não foi uma coisa tipo, vamos pegar a estrada e vou sair lá louca, né? Você não faz isso no elétrico, mas é só na estrada. E aí eu até costumo dizer o seguinte, você viaja pouco, como qualquer pessoa normal, que usa o carro para viajar em muito menos frequência do que quando você usa no ciclo urbano, a sua economia em relação ao gasto de combustível é tão grande, que você deixa de gastar em gasolina e álcool, compensa quando você precisar viajar e não tiver como carregar no caminho, alugar um carro normal. Compensa mesmo. O custo hoje de 1 quilômetro rodado num carro elétrico dá variando entre 11 e 12 centavos. Então, é Sim. muito em conta, tá? Isso aí, só complementando que teve uma pergunta justamente isso. Então, assim, hoje, claro que isso é uma média, mas para você rodar no carro elétrico abastecendo na sua casa, você gasta entre 11 a 13 centavos por quilômetro. Se a gente pegar a gasolina aí 4,50 e considerar um carro fazendo 10 km por litro, você gasta 45 centavos. Então é quase 4 vezes mais. Se você tiver energia fotovoltaica, e por isso que a mobilidade elétrica está muito conectada com a energia fotovoltaica, você chega a gastar aí a 3, 4, 5 centavos por quilômetro. Então, é um custo que você consegue, com o tempo, absorver. É claro que hoje o preço dos veículos ainda tem um impacto alto, porque é um valor alto, mas é questão de tempo até isso baixar. Então, tem estudos que indicam já que em 2023 a gente vai ter o carro a combustão o mesmo custo do carro elétrico. Ou, desculpa, o carro elétrico o mesmo custo do carro a combustão. E aí, Rodrigo, puxando isso, e manutenção? Como é a manutenção do carro elétrico? Obrigado por se perguntar, porque eu estava falando da experiência de dirigir em si, tirando a questão do torque imediato, acaba não sendo muito diferente desse, você entenda
essas particularidades da carga e de encher o tanque de combustível. Mas quando a gente vai para a parte de você ter um carro elétrico, não só guiar, a diferença é bem grande. Porque, assim, num carro a combustão, você vai ter que fazer as revisões obrigatórias da garantia, pelo menos, e trocar filtro de óleo, filtro de ar-condicionado, né? E esse tipo de coisa não existe no carro elétrico, não existe. Depois de um pouco mais de tempo, você vai ter que trocar vela, né, também do teu carro. Se você tiver um câmbio automático, vai ter que trocar fluido de freio, fluido de câmbio automático ou óleo do câmbio manual. Esse tipo de coisa não existe no carro elétrico. Na verdade, o carro elétrico, do ponto de vista de construção, ele é muito mais simples, mas muito mais simples que um carro a combustão. Número de peças móveis, o motor, tudo isso. E isso também se reflete no custo de manutenção. Você não tem necessidade de manutenção preventiva e periódica no elétrico, né? No manual do Bolt, por exemplo, você tem que trocar o filtro de ar-condicionado depois de sei lá quantos mil quilômetros, e é isso, cara. Né? Então você tem que daqui a 2 anos olhar o amortecedor, como qualquer carro teria que olhar, e é isso, não tem mais nada. Então o custo também de manutenção é muito mais baixo em relação às manutenções periódicas e programadas, e se você comparar algum elétrico com a combustão, né? Um dos motivos que a gente defende que o carro elétrico se popularize, né? Hoje ele está muito elitizado, mas tem carros mais baratos que poderiam ser uma alternativa para um carro a combustão. No Brasil, né, Evandro, a gente tem uma situação que é a seguinte: carro é caro. Carro é caro. Sim. Depende se é elétrico ou não. Eu estava falando com você, tem um modelo você pega o HR-V da Honda, top de linha, era R$25 mil a menos do que eu paguei no Bolt, mas tem muito menos para entregar, menos potência, menos torque, menos recursos de tecnologia, cada 360 e tal. Então, assim, não é que o Bolt seja caro, ele é caro, como é caro o HR-V, como é caro qualquer carro. Você pegar um popular zero é caro, né? Então o problema do Brasil é que a carga tributária é tão alta, além de parece que eu já vi uma matéria que as margens também praticadas costumam ser um pouco mais altas que fora do Brasil, mas depende disso. Acho que o grande vilão nosso é a carga tributária, faz com que carro seja caro. Mas, como você falou, os estudos apontam que o custo total de aquisição, acho que não o custo de compra, de um carro elétrico vai se igualar ao carro a combustão em mais 2 anos, 2 a 3. Então vai começar, a partir de ficar mais barato ter um elétrico. E isso, para nós, vai ser uma grande revolução, porque carro elétrico tem que ser coisa de pobre, não coisa de rico. Você vai gastar menos para andar com ele, gastar menos para mantê-lo, e ainda vai contribuir para a gente ter um ar melhor nas nossas cidades, entendeu? Exatamente. Aproveitando, já vou começar aqui com algumas perguntas que fizeram. Uhum. Deixa eu pegar aqui só... Não trabalho com carro, aqui. Tá, pessoal? Sou apaixonado pelo tema. Isso, até teve uma pergunta de diferença de manutenção de carro elétrico para carro a combustão. Eu vou deixar isso para uma outra live mais específica, porque aqui ninguém é especialista nisso. Vai ter pessoas mais proprietárias para falar disso. Rodrigo, existe ansiedade em relação à autonomia? Você fica, ou pelo menos talvez hoje não, com a quantidade de quilômetros que você já rodou, mas você ficava ansioso no começo de, e se acabar a bateria, vou ficar sem bateria, vou ficar na rua? Existe essa ansiedade? Existia no início, mas mais por você ler a respeito do que por você desenvolver isso espontaneamente, tá? Porque a hora que você pega um carro elétrico, mesmo o carro i3 da primeira geração, que dava menos de 200 km em autonomia elétrica, 160, quando você começava a usar 1, 2, 3 dias na semana, você fala, tá bom, porque eu já sei que eu carrego a cada X dias para o meu necessidade de uso, né? Então, a ansiedade, né, o range anxiety que o pessoal fala, ele existe talvez no início. A partir do momento que você começa a andar com o carro e ver que, não é tudo isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Você perde isso. Até tem um fato curioso. Teve uma vez que eu fui para Jaguariúna encontrar o Leonardo Celi, nosso colega, e outros colegas nossos da Bravei num evento lá, e eu fui determinado a não usar o Rex. E calculando o trajeto de ponta a ponta, dava assim, ali a distância, né, do i3. E eu fui na manhã e tal, e consegui chegar lá com 10% de carga ainda, carreguei numa tomada um pouquinho, o suficiente para eu chegar na volta no posto do Graal da Rodovia dos Bandeirantes, onde tem um carregador rápido, né, que carregava o i3 de 0 a 80 em 20 e poucos minutos, espetacular. E na volta, Evandro, já que na ida eu fui super conservador, né, na volta eu falei, tenho mais do que 30 km de folga para chegar no posto
de recarga. Sentei o pau, cara, aquela pista maravilhosa da Bandeirantes, liguei ar-condicionado, cheguei com 2 quilômetros de autonomia. 2. Você pergunta para mim, eu estava nervoso? Zero, porque eu sabia que eu ia chegar. Eu estava vendo a distância, sabia que eu tinha de autonomia, sabia que se eu tirasse o pé ia ganhar mais uns 3, 4 quilômetros. Então, cheguei com 2 quilômetros com zero ansiedade. Zero e sem gasolina no Rex. Porque eu saí de São Paulo para Jaguariúna e voltar determinado a não usar uma gota de combustível. Legal. Deixa eu ver aqui. O pessoal pediu para comentar a respeito da primeira versão do i3, algum possível problema nas baterias, e se você teve alguma experiência com troca de bateria, e se for, como foi, se teve custo, etc. Não, o que houve é o seguinte, pessoal, não é uma característica do veículo, foi uma situação muito particular do Brasil. Quando a BMW trouxe esses carros, em 2015 ela começou a vender no Brasil, as duas versões custavam respectivamente 215 e 230 mil reais, a versão Entry e a versão Full. E vendeu pouquíssimo, isso foi em 2015, e fez um exercício de elasticidade de demanda sensacional. Por quê? Em dezembro de 2015 caiu o imposto de importação, 30%. E aí em abril de 2016 a BMW pegou todo o estoque que tinha mais de 100 veículos, que era o modelo 2015, e o ano já era 2016, e baixou 50 mil reais o valor dos carros. Então eles passaram a custar 159.900 e 179.900. Aí eu comprei, né? Só que nesse intervalo de tempo, entre eles trazendo o carro e vendendo os carros, passou-se mais de ano. E os carros ficaram parados muito tempo. A gente sabe que isso aconteceu e sabe que esse é o motivo de vários modelos desta geração terem tido problema ou em alguns módulos da bateria, que era composta de módulos, mas mais frequentemente no BMS, no controlador da bateria de alta tensão. A boa notícia, todos os casos que nós soubemos foram trocados essas peças na garantia e mesmo fora da garantia pela BMW. E o carro, quando você troca essas peças, ele fica zero. Porque não é uma peça, é uma peça que é eletrônica, né? Então você trocou o módulo de bateria, ficou zero. Trocou o BMS, ficou zero. Então, se alguém comprou algum BMW 3 dessa geração que passou por esse tipo de troca de peça, não se preocupe. Seu carro provavelmente está melhor do que se não tivesse sido trocado. Verdade. Isso é um ponto importante, né, Rodrigo? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro. Carro elétrico, a gente está até trabalhando no documento sobre isso agora com a quarentena, inclusive estou atrasado, já devia ter terminado. Carro elétrico, se vai ficar muito tempo parado, você tem as diretrizes da montadora de como você deve armazenar esse carro. Não é simplesmente deixar lá parado na garagem pelo tempo que for e tá tudo bem, não. Você tem uma carga mínima da bateria que você tem que manter, você tem, dependendo do modelo, uma carga máxima, e isso tem que ser respeitado, inclusive, para se evitar esse tipo de problema, né? Sem dúvida. Na verdade, deixar o carro parado longos períodos é a pior coisa que você pode fazer para o elétrico. Tão nociva ou mais quanto deixar zerar a bateria ou sempre ficar carregando até 100%. São duas coisas péssimas para a bateria do carro elétrico em termos de reduzir a sua vida útil, né? O certo é, dentro do teu dia a dia normal, manter a carga entre 40% e 60%. Vai. Aí você quer ser um pouquinho mais flexível, alguma coisa entre 30% e 80%, mas carregar 100% direto, sem necessidade, já que você não vai usar 100% só quando viaja, é besteira. E é um erro comum das pessoas que não conhecem ter um carro elétrico, que não conversaram com a gente, que já está há mais tempo. É um erro comum, né? Tanto que eu vendi meu primeiro i3 com 33 mil quilômetros, se eu não me engano, e comprei um outro com 19, e a bateria do meu, que tinha mais de 10 mil quilômetros a mais, estava melhor do que o segundo que eu comprei. Por quê? Porque a proprietária do segundo, todo dia espetava na tomada, todo dia lá e carregava. Não precisa nem deve. Sim. Nesse ponto é legal, pessoal, frisar o seguinte, o que você nunca deve fazer no carro elétrico é deixar a bateria baixar de 20% e pior ainda de 10%. Nunca façam isso. E que você mantenha a recarga máxima em até 80%. Aí eu já vi alguns estudos que se carregar até 100%, degrada um pouco mais, mas também não é um absurdo. É coisa aí de em 4 anos você vai aumentar a degradação em 3%. Agora o que não pode deixar acontecer é cair de 20% e pior ainda de 10%, porque aí você vai degradar a bateria em curto período de tempo muito mais do que se você manter essas condições. Aproveitando isso, Rodrigo, além desse cuidado com a bateria, quais outros cuidados tem que se ter com o carro elétrico?
Então, além da recarga entre 20% e 80%, tem algum outro cuidado especial? 20 até acho pouco, né? Eu faria entre 40 e 60 ou 30 e 80, vai sempre ampliar esse range. Mas não tem nenhum cuidado a mais, na verdade. Você, justamente por exigir muito menos manutenção, até de pastilha de freio, porque o motor ajuda a segurar o carro, não tem nada demais. É bom evitar, sim, antes que eu me esqueça, deixar o carro no sol também, entendeu? Por causa do calor. O calor é inimigo da bateria. E quando você está com o carro parado no sol, dependendo do modelo, provavelmente não tem um sistema que vai ligar e refrigerar sem o carro estar sendo usado, né? Então, evite deixar o carro exposto ao sol por longos períodos, ao calor, né? Isso é um bom cuidado que você deve ter. Tem até alguns modelos de carro que, se você deixar ele conectado ao sistema de recarga, ele, por si só, ele controla a refrigeração, né? Ele liga, desliga. Tem alguns modelos de carro que eu sei que tem isso. Isso é legal. E, no seu ponto de vista, Rodrigo, qual que é cite as principais vantagens e também as desvantagens de ter um carro elétrico? Bom, no Brasil, a gente tem mais vantagem que desvantagem. O custo por quilômetro rodado, o custo de manutenção, a questão de você não poluir, a questão de você poder, se você tiver como instalar uma usina solar fotovoltaica na sua casa, gerar seu próprio combustível, né? O silêncio do carro elétrico, né? A própria experiência de guiar, tem uma série de vantagens. Desvantagem, para mim, só tem duas, né? Tem duas. Não podemos também tapar o sol com a peneira. De fato, faltam carregadores rápidos nas estradas. Porém, vários projetos já estão começando a ser desenvolvidos, o EDP está com desses, Audi, que prometem colocar vários carregadores rápidos ao longo dos próximos 2, 3 anos. E alguns até ultra rápidos. Que não adianta você ter carregador ultra rápido, por exemplo, no Bolt ele carrega 55 kWh, né? Não adianta parar no 150 que ele vai puxar 55, mas maravilha. Então isso é um problema ainda para quem precisa viajar com carro elétrico, né? E não tem carga no meio do caminho. E acho que outra desvantagem, a grande desvantagem que existe hoje, na minha opinião, é preço. Eu defendo, inclusive, nem que se abaixe o preço, porque eu não acredito que isso aconteça num país onde você não tem nenhum tipo de subsídio ou incentivo do governo, né? Financeiro, como tem na Europa e na Califórnia. Eu acredito muito em viabilizar a compra de um carro elétrico baixando o preço da prestação. E a GM, inclusive, quando apresentou o Bolt na coletiva de imprensa 1º de novembro, apresentou um plano de financiamento de 48 meses, onde a prestação ficava bem pequena. Por quê? Você pega a economia que você deixa de ter em relação ao gasto de combustível, né? E você abate isso da prestação. Então, o teu desencaixe financeiro fica pequeno quando o financiamento é de mais longo prazo, entendeu? Legal demais. E acho que quem está aqui hoje vai ser um dono de um carro elétrico, né? Se já não é, provavelmente aí nos próximos anos será. Eu li um podcast uma vez que você terá um carro elétrico. E cada um tem sua particularidade do porquê quer ter um carro elétrico, né? O que despertou em você, Rodrigo, o interesse de ser um proprietário de um carro elétrico? Boa pergunta. Primeiro, sim, só já que você falou de possíveis futuros proprietários aí, vocês têm o Alcoólicos Anônimos Elétrico, que é a Bravei. A gente é um grupo de apoio muito legal. Você não se sente sozinho, você é um grupo que compartilha as dúvidas, troca muita informação. É muito Feedbacks. Bacana. Muito bacana. Até no grupo aberto que a gente tem, do qual você participa, né? Que não é só para proprietários. Mas assim, Rodrigo, só antes de você entrar, inclusive, pessoal, se você quiser comprar um carro elétrico e tiver na dúvida qual que tem pessoas que têm carros elétricos diversos e que defendem com unhas e dentes e que podem te dar uma visão de usuário sobre como ter aquele carro, te falar dos pontos positivos, dos pontos negativos. Então, assim, a Bravei também é uma associação que pode te ajudar, inclusive, nessa tomada de decisão, né, Rodrigo? Com certeza, a gente tem um prazer em ajudar. Nossa associação, ela não existe com nenhum fim comercial, então, assim, a gente está ali para justamente tentar ajudar a desenvolver a mobilidade elétrica no país e defender os interesses dos nossos associados, né? Mas sabe qual que é o melhor carro elétrico no Brasil, Evandro? Sabe qual que é o melhor? Qual? O meu. Se eu tiver um i3, vai ser o i3, se tiver um Bolt, vai ser um Nissan. Exatamente. Porque aí eu me convenço que eu fiz uma boa compra, entendeu? Isso é verdade. Mas é legal porque, assim, tem os associados da Bravei, pelo menos eu conheço pelo menos um com cada modelo de carro que a gente tem no Brasil hoje. Então, quem quiser aí conhecer um pouco melhor, na Bravei vai ter alguém que tem esse carro aí e vai poder passar as impressões.
Ou Mas vamos então, lá, nada melhor também do que passando a quarentena fazer um test drive nas concessionárias, né? com Eu já certeza, com fiz em certeza. alguns. Tem que fazer, não compre sem fazer não. Mas cuidado, quando fizer um test drive no carro elétrico, provavelmente você vai se apaixonar. É muito gostoso. É um caminho sem volta. Para a maioria das pessoas não tem a menor dúvida. Mas vamos lá, você perguntou o que me fez ser um proprietário de carro elétrico. Como eu comentei no início, eu sou mergulhador. Eu sou até DevMaster, mergulhador de cilindro e tal. E quando estava na época do governo do Lula, e começaram a enaltecer o pré-sal, isso foi acho que 2014, eu fiquei horrorizado com essa ideia de furar 10 mil metros o leito oceânico e o risco inerente a uma tecnologia que não existia, ao risco ambiental, né, de vazamento, num país como o nosso, com esse potencial de geração limpa gigantesco que a gente tem, hídrica, eólica e solar. E aí eu comecei a me olhar a bicicleta elétrica e comprei uma bicicleta elétrica lá em 2014. Ali foi o início da história e foi por causa do tal do pré-sal que eu comecei a ficar antenado. Aí em 2015 eu tive a oportunidade de fazer um test drive no i3, me apaixonei pelo carro, pela tecnologia, mas era muito caro. Então, em 2016, Sim. quando baixaram o preço, a BMW baixou o preço, aí eu resolvi dar um peitaço e encarei pegar o i3, entendeu? E não Que me arrependo. legal. É. Pessoal que perguntou se tem alguns dados sobre veículos elétricos vendidos no Brasil. Tem, sim, no Fórum VE, inclusive é o Ivan que está aqui Que é nosso na live associado. que cuida disso, que é um associado, e um cliente meu. Obrigado, Ivan. E aí tem sim, então o Ivan é o cara que tem. Meu, eu acho que são os dados mais confiáveis do Brasil, são os que o Ivan trata. Porque ele traz a informação oficial. Mas eu vou dar um número para você, está no fórum lá, do Fórum VE. Em novembro, a gente ultrapassou a barreira dos 1.000 carros elétricos puros no Brasil. Porque tem uma confusão proposital de híbrido com elétrico, né? O carro híbrido que não é plugável na tomada, tem o híbrido convencional, o híbrido plug-in e o elétrico. Então, o híbrido convencional, Toyota Prius, Toyota Corolla, alguns outros modelos, eles são carros econômicos, mas eles não são carros que você tem uma autonomia para andar em modo elétrico e nem velocidade que você consiga atingir em modo elétrico. Ele anda 2, 3 quilômetros, era isso. Esses carros a gente tem aos milhares já no Brasil, Fusion, híbrido. Mas elétrico puro, a gente ultrapassou 1.000 carros em novembro do ano passado. Se botar os híbridos plug-in, a gente deve estar beirando uns 3.000, se eu não me engano. Ou seja, nada. Nós não temos mercado no Brasil. Você traça, o Brasil tem 46 milhões de veículos leves a combustão. Sim. Nós não temos nem 4.000 carros plugáveis, vamos dizer assim, na tomada. É nada. Né? Então, assim, a gente tem um oceano azul pela frente. Aí você pode me perguntar, mas por que a gente não tem tanto carro elétrico no Brasil? Eu te respondo na lata o que está acontecendo. Então não passa à vontade, Rodrigo. Pessoal, O que você acha que é o empecilho para esse mercado desenvolver? E aí, aproveitando uma pergunta do pessoal aqui do carro elétrico, como a Bravei você vê esse cenário nos próximos 5 anos? bom, vamos lá. Vou começar do fim. A gente, nos próximos 5 anos, não acho que a gente vai crescer muito o modelo de elétrico. Se fosse para daqui a 10 anos, acho que vai ser maior. Mas a gente tem alguns obstáculos. Elétrico puro, tá? Híbrido plug-in vai ter mais. Nós temos alguns obstáculos muito fortes para o desenvolvimento da mobilidade elétrica no país. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: nos países ocidentais, que China é um outro mundo, a China é metade de toda a frota de carro elétrico do mundo. Né? Você pega Estados Unidos e Europa, soma da China. Né? Então, das montadoras ocidentais, elas só começaram a investir mesmo em elétrico quando surgiram leis de controle de emissões muito mais restritivas. Califórnia, Europa. Como no Brasil a gente não tem essas leis tão restritivas, nós não temos uma força legal que impele as montadoras a investir em elétrico. E elas não têm muito interesse, no geral, em fazer com que tenha muitos elétricos. Por quê? Porque existe uma fonte de receita muito grande que vem das revisões dos carros a combustão. Já ouvi um dado de uma montadora que 60% da receita de uma concessionária, do que fica com ela, vem das revisões. Né? Então, assim, é muito disruptivo o elétrico para esse modelo de negócio que existe hoje. Porque você não tem troca de filtro, troca de óleo, troca de filtro de ar, nada. Então, não há interesse. É meio que você dá corda para o cara que vai te enforcar, entendeu?
não tem muito sentido se não tem uma força de lei. Então esse é um obstáculo. Eu brinco assim que os montadores querem vender, mas não querem vender muito. Não querem vender muito, então é pouquinho. Né? Eu acho que se tiver algum novo entrante chinês que começa a vender e dá muito certo, elas vão se mexer mais. Né? Mas tá todo mundo assim, vende algumas centenas, e olhe lá, quando tem centenas, e para por aí, faz um barulhinho, não tenta facilitar muito a aquisição, né? O que é uma pena, porque a gente, nesse país, faz todo sentido ter um carro elétrico pelo potencial de geração limpa, como eu falei. Uma outra questão é que, a gente vai falar de governo, talvez nas prefeituras isso possa ser que mude um pouco, mas se a gente pegar governos estaduais e federais, o horizonte que os governos enxergam na sua gestão e nas suas estratégias é de curto prazo, é de 4 anos para garantir a reeleição. Ninguém pensa em longo prazo e a gente só está discutindo a tal da reforma da Previdência porque em 4 anos quebrava o país. Se a gente pensasse em longo prazo, a gente abria mão no futuro de arrecadação de impostos sobre combustíveis e exportaria petróleo e talvez até etanol, mas investiria em geração limpa, solar e eólica, e trocaria os carros a combustão gradativamente para carros elétricos. Porque nós podemos ser, sim, autossuficientes, não só nos veículos leves, como nos veículos de transporte público, se eles forem elétricos e a gente investir em geração limpa. Mas isso exige o quê, Evandro? Uma visão de longo prazo, que o Brasil não tem há muito tempo na gestão pública. Não tem. Então, esse é o segundo obstáculo. O terceiro obstáculo é uma coisa assim que eu já vi ato falho de uma representante do setor sucroalcooleiro denunciar o que eu vou te falar. O setor sucroalcooleiro quer empurrar para você um híbrido flex. E para eles isso é carro elétrico. Tá? E não é. É um híbrido que é um carro econômico. Existe uma força muito forte, algumas montadoras com o setor sucroalcooleiro, para que a gente invista em biocombustíveis. Tá? E, de novo, eu vou repetir uma frase que o Gurgel falava, o Amaral Gurgel, que fez o primeiro carro elétrico do Brasil, até onde eu saiba, tá? O Itaipu, que dizia o seguinte: solo bom, como o do interior de São Paulo, deveria ser para plantar alimento e não combustível. Né? Então, esses são os 3 grandes obstáculos. Tem outros menores, claro, preço dos carros, cultura, falta de conhecimento, tem muita gente que acha que o carro elétrico vai dar choque quando chove, que vai ficar sem energia no meio da rua, né? Mas os 3 grandes obstáculos que são institucionais são esses. Tá? Perfeito. Teve inclusive uma pergunta aqui: carro elétrico dá choque? Como é sair com o carro elétrico na chuva, enchente, né? Até para passar. A bateria é totalmente lacrada, blindada, então assim, você não vai ter nenhum problema. Eu já passei em trecho alagado que estava. Não chegou a cobrir a roda, mas estava assim 1/3 da roda para fora, sem problema nenhum. Não tem problema de dar calço hidráulico, que é algo que acontece se você fizer um trajeto numa parte alagada com carro a combustão. Ele puxa a água para dentro do motor e estraga o motor. Inclusive, eu vi uma reportagem que o carro elétrico é mais seguro na enchente do que o carro a combustão, em termos de você não ter problemas. Sim, sim. O carro elétrico, de maneira geral, a maioria dos carros elétricos que a gente tem no Brasil são extremamente seguros, até acima da segurança dos carros a combustão. Perfeito, Rodrigo. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que o pessoal mandou também. Vou repetir, mas só para... Como que é a alegria de não se preocupar com o tanque e o preço do combustível? Só um pouquinho. Isso aí. Tem alguém me avisando alguma coisa aqui, eu acho que eu devo estar falando besteira. O Rogério falou que é para você falar da lei de veículos elétricos aqui em Brasília e São Paulo. Tá bom. Ó. O meu cunhado, que está nos assistindo, falou para falar da lei que tem aqui em Brasília e em São Paulo. Então, eu vou responder essa pergunta e ele fala sobre essa lei. Tá bom, Evandro? Me repete sua pergunta, por favor. Como que é a alegria de você não se preocupar com o preço do combustível e de ter que ir no posto? Assim, gente, sem brincadeira. E o Rogério que eu falei não é meu cunhado, não, me confundi. É nosso presidente da Bravei. Sem brincadeira, faz muito tempo que eu perdi a noção de quanto custa o litro da gasolina. Eu não estou dando uma de gostoso, de snob, não, juro. Você vê, eu vendi o 3 de setembro do ano passado e fiquei até final de fevereiro, não, início de março, quando eu peguei o Bolt, sem carro. Usando a minha mini scooter elétrica, que é quase que um patinete com banco, e metrô de São Paulo. E eu perdi a noção de quanto custava a gasolina, porque o mínimo que eu abastecia no I3, que já era raro, ainda me permitia ter esse contato. Então, assim,
É muito gostoso você não se preocupar com o tanque de gasolina, quanto você vai gastar, chegar inclusive em Brasília, que é onde eu estou morando agora, tem dezenas de pontos públicos ainda de graça para quem quiser usar para recarga, né? Pontos de recarga. Isso é muito bom, é prazeroso, mas não é só isso prazeroso. É prazeroso dirigir um carro elétrico sabendo que está poluindo zero. E não Zero. só poluição do ar, como poluição sonora também, né? Tudo. Isso faz um bem para a alma. E quando você dirige um carro elétrico, você se torna um motorista melhor, porque se dirige de uma maneira mais defensiva para otimizar a sua autonomia. Então deixa eu pegar a dica do meu presidente, tá? Porque eu não estou conseguindo ler se ele escreveu isso. Nosso atual presidente, o Rogério Marchevich, se eu acertei o nome dele, ele já foi membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, extremamente engajado com a parte de mobilidade urbana, e ele foi um dos grandes influenciadores e idealizadores de uma lei que existe no governo do Distrito Federal, uma lei distrital, que obriga que todo novo empreendimento tenha uma vaga com ponto de recarga para elétricos a cada 200. Então Brasília foi o primeiro lugar, a primeira cidade do país onde surgiu uma lei para isso. O que é ótimo, porque o custo numa obra, para você botar, pode ser até uma tomada, né, é irrisório. São Paulo acabou de copiar o exemplo de Brasília e para novos empreendimentos também está colocando a obrigatoriedade de você ter um ponto de recarga, que, de acordo com a norma da ABNT. E as normas da ABNT prevêem de tomada a carregadores mais potentes. Exatamente. Então, o que é legal? Eu até entrei numa discussão muito saudável com uma pessoa que fez um comentário na página, na fanpage da Bravê. Não devia ser lei, eu acredito na iniciativa privada e tal. Eu falei, cara, o problema é o seguinte, se não tem essa lei, vários colegas nossos tiveram problema de chegar no síndico, que é o ditador do condomínio, e o síndico falou não, e tem que brigar, alguns até judicialmente. Quando a gente fala de normas da ABNT, como eu falei, pode ser uma tomada. Se você já tem a obrigação de que isso seja previsto na vaga e ligado ao seu relógio de medição da sua energia, é ótimo, o custo é traço, não vai aumentar nem R$10 no teu apartamento, entendeu? E, ao mesmo tempo, isso incentiva as pessoas a terem um carro elétrico e não ter que ficar pedindo, por favor, síndico, autoriza que eu bote um carregador, que já está pronto a infra, né? Um apartamento onde eu vou morar, entre agosto e setembro, que ele vai ficar pronto nesse período, já prevê que cada apartamento tem, em uma das vagas, a sua própria tomada. Isso é excelente, né? Porque, pessoal, eu falei, vamos ter muitas lives. A gente vai ter uma live com uma construtora grande aqui em São Paulo, que são clientes meus, e a gente vai falar justamente desse novo projeto de lei, tá? Mas você inclusive, vê, quando eu fiz... obra do Rogério, da Bravê, né, por tabela aqui Sim. Em Brasília, vendendo, exportando a ideia para os outros estados. Para São Paulo. E, inclusive, é o seguinte, eu fiz essa postagem, né, assim que foi aprovada a lei, eu fiz a postagem com alguns comentários, e, inclusive, foi chamado de, isso aí é uma medida comunista, e não sei o quê, não sei o que lá. Mas, no final, e aí até a pessoa que veio discutir, eu falei, qual que é a sua base? Você leu o projeto de lei, ou você só leu a matéria? Você trabalha na construção civil? Porque, assim, eu atendo construtor há 4 anos, desde que eu era da BB. E o custo de você prever que seja infraestrutura, porque a lei não fala que tem que instalar o carregador. E a norma fala que você pode carregar desde a tomadinha normal, com o carregador de emergência que vem no carro, até ter um carregador de 22 kW. Justamente. Mas o custo de você já ter a infra pronta numa obra não é nada. O custo de você ter que fazer essa infra depois é muito mais alto. Então isso vai auxiliar o desenvolvimento do mercado. Tá? E obrigado, Rogério, viu? Espero que mais cidades sigam aí o seu caminho. Pessoal, a gente tem mais aí uns 8 minutinhos. Nenhum isso, porque tá todo mundo de férias Desculpa, apertei o rádio. Tranquilo, faz parte. Tá vendo, gente? Carro elétrico tem barulho, o rádio. Gostaria que você agora contasse 2 coisas. Primeiro, você teve uma grande viagem, inclusive para outro país com carro elétrico. Certo? Então, gostaria que você compartilhasse um pouco como foi. De repente, se você puder, de forma sucinta, compartilhar também como foi a sua mudança, né, a sua ida para Brasília no carro elétrico. E aí, quem quiser saber mais detalhes, tem lá o seu blog Eletrizante, então já vamos fazer um jabá aqui para você, acompanhe lá o blog do Rodrigo. E uma história engraçada aí que você tenha vivido com carro elétrico. Vamos lá. Bom, a gente foi num grupo de 4 carros para Montevidéu há 2 anos, num evento da FIA, estava lá inclusive o Jean Todt, um evento de cidades inteligentes e mobilidade elétrica, promovido até pelo Marcelo, que é da BVE, né? E era, pelo menos, e também fazia o Salão do Veículo Elétrico Latino-Americano junto com o Ricardo.
Na verdade, eu estava com o i3 na época, mas o meu pneu estava careca e o i3 tem nos seus pneus o calcanhar de Aquiles do carro, porque naquela época era difícil de achar e quando achava geralmente era caro. Posso falar que foi daí que nasceu a Bravei? A Bravei não foi daí que nasceu, mas ela ganhou uma musculatura quando ela conseguiu comprar pneu direto da fábrica. Aí veio um monte de associado, o que é legítimo, tá? Mas o que acontece? Aí a gente conseguiu 2 Volvos emprestados, 2 naves XC90 híbrido plug-in, e fomos em 2 Volvos e 2 i3. Inclusive o Rogério foi com o i3 dele de Brasília. Tá? Então, assim, foi muito bacana, mas se a gente for assim, extremamente honesto, foi uma viagem onde a gente teve que usar combustível. O XC90, com certeza que a autonomia dele elétrica não chega a 40 km, e os i3 com o Rex. Então não foi uma experiência onde a gente teve que passar os perrengues de um carro que não tem essa facilidade do motorzinho a combustão. A viagem para Brasília, ou mesmo com o Bolt, por exemplo, foi muito mais desafiadora, porque, fazendo as contas, o trajeto onde eu ia ter 0 de infraestrutura de recarga, 0, era de Uberlândia para Brasília, e que ainda estou subindo o Planalto. Um pouco, não é tanto quanto de São Paulo para cá, mas ainda estou subindo. E aí tem esse site que chama ecalc.ch. É um site de usabilidade horrível, mas de precisão fantástica. Você coloca a tua bateria, estado de bateria inicial, você coloca a degradação que ela já tem, a pressão dos pneus se vai ser alta, normal ou baixa, velocidade do vento contrária, temperatura ambiente, coloca tudo isso. E ele te dá uma série de informações e previsões. E, de acordo com esse site, eu estava assim, no limite do limite. Tanto que eu liguei para um posto de combustível em Cristalina, falei com gente, falei, se eu precisar ficar 1 horinha, 2 carregando tomada para ganhar 10, 15 quilômetros, posso? Falei, não, vem aí, tranquilo. Saí com tudo pronto, planejado, né? Inclusive descobri um novo ponto em Ribeirão Preto, onde eu ia parar para recarregar, por pouco tempo, parcial, de uma empresa também de sistemas solares. Liguei, conheci o tal do Júnior, está no grupo aberto lá. E aí, na quinta-feira, antes de eu viajar, que eu viajei no sábado, me liga o Júnior. Rodrigo, olha, por causa da quarentena, meus funcionários não terminaram a instalação do carregador, não dá pra gente fazer. Eu fiquei desesperado e ele, cara, mas calma. Não é por causa de você não, cara. Eu nem estava contando com o teu. É porque onde eu vou carregar talvez seja fechado. De fato. Tinha um clube de golfe lá em Ribeirão que estava fechado, o Iguatemi estava fechado, e se sobrou um ponto. Vou falar, hein? Concessionária Jaguar de Ribeirão, só faltou mandar para aquele lugar. Não quis nem saber, falei, cara, como backup, caso não esteja aberto o shopping Ribeirão, eu não posso parar aí e sem carregador rápido lá. Os caras não querem nem saber. Só se for Jaguar. Não pode. Tá bom, beleza, vou lembrar disso quando eu for comprar um Jaguar, se eu tiver dinheiro no dia. Eu só fui com um ponto certo, que é o do shopping Ribeirão. Porque está numa parte do estacionamento que também é usado pelo Carrefour e pelo Hotel Ibis. Deu tudo certo, carreguei no posto Graal de Jundiaí, eu já cheguei com bastante bateria, que é perto de São Paulo. Fiquei lá, tomei um café, saí com 99% de carga. Nem precisava ter parado em Ribeirão, mas parei, fiquei 2 horinhas lá no estacionamento, fui para Uberlândia e fiquei muito tranquilo. Deu folgado para chegar. Uberlândia tem 2 lugares para carregar. Um é privado, da Ao Sol, que gentilmente cedeu, e o outro é público, de uma estande da Brasal Construtora. Estande da Brasal Construtora, pela característica da ligação que fizeram no carregador, carregava como uma tomada, lentíssimo. Se o Gustavo da Al Sol não salva minha pele, eu estava ferrado, eu ia ficar 48 horas na cidade. Deixei carregando num belo projeto que eles têm lá de uma usina solar gigantesca na cidade, né, com packs de baterias e containers, e vim para cá. Resumo da ópera, Evandro. Eu que achei que fosse chegar no gargalo, vim tão na manha e fazer uma direção tão eficiente que cheguei com 100 km ainda de folga. Eu poderia ter feito 527 km. Que legal. E uma história... História engraçada para acabar, né? Então vamos lá. Temos aí 2 minutos. 2 minutos, senão o Insta desliga a gente. Colega da Bravei, Michele, que já foi nossa diretora e é cofundadora, uma vez eu furei o pneu do i3 na Santa Amaro, quase com a Joaquim Nabuco. Cara, esse pneu do i3, o aro 20 é terrivelmente frágil. O 19 não é tanto. O 20 é muito frágil. E assim, rasgou o pneu e assim, na hora já murchou. Aí consigo parar num posto e vou para a borracharia do lado, negociar o preço, porque parece que também tinha entortado um pouco a roda, o cara teve que desempenar. Aí chega uma senhora não, uma moça loira, e eu conversando com o cara, negociando, porque tomei um prejuízo, né? E a moça parada aqui olhando a gente, né? Então, e eu lá, desculpa, moça,
pode falar com ele aí que eu tô, né, monopolizando o sujeito. Não, é contigo mesmo que eu quero falar. Ele falou, não, viu teu carro ali, eu ia comprar um carro igual o teu, mas o meu corretor de seguro falou que eu era louca, aí a pessoa não sei o que lá falou que isso era uma loucura, que não tá... No final das contas, eu falei, olha, hoje eu não estou no melhor dia para falar do carro elétrico, tá? Não estou no meu melhor dia. Mas assim, não é nada disso não, é tranquilo, mas está aqui, ó. Entra aqui nesse nosso grupinho de WhatsApp, vamos trocar informação. Resumo da ópera, não só ela comprou um i3, quanto como ela também virou cofundadora da Abravay. A Abravay nessa época não existia. Tá? Então, assim, foi muito engraçado. Eu ali achando que ela queria falar com o borracheiro e eu tava precisando de alguém para dar um empurrãozinho que faltava para ela comprar o i3 dela na época. Tá? Que legal, Rodrigo. Muito legal. Pessoal, quem está gostando aí, manda coração, manda joinha. E, Rodrigo, para acabar em 1 minuto, você que literalmente conhece a Elétricos desde que surgiu, né? Um dos primeiros caras quando eu falei, Rodrigo, tenho um bom emprego, tenho um bom salário, amo onde eu trabalho, mas eu quero ter minha própria empresa. E aí? Você falou, meu, você tá confiante? Falou, tô, cara. Então falou, então vai fundo. Como que você vê o nosso trabalho no mercado? O que você acha da Elétricos? Bom, primeiro, assim, se você fizer uma pergunta para quem você já atendeu, o pessoal adora o teu atendimento, eu acho que é muito legal. De uma maneira geral, acho que todas as empresas nesse setor agora estão fazendo um bom serviço, né? E o que é bacana? Você, no teu caso, você apostou num tipo de tecnologia que tem tudo para crescer. Mesmo com os obstáculos contrários, tem tudo para crescer. Eu acredito, sim, que se você consegue ir tocando o seu negócio, daqui a 2 ou 3 anos, você não vai ficar milionário nesse período. Mas a partir daí, porque uma hora a coisa vai abrir a porteira, não vai ter como segurar. Tá? A hora que abrir a porteira da mobilidade elétrica, aí você que já começou cedo, vai ter assim, muita oportunidade de mercado para poder crescer. Então, parabéns pelo trabalho. Eu recomendo, eu não sou sócio do Evandro, tá? Então, Não, nem um pouco. Sempre que me pedem alguma dica, eu falo dele, falo da Enel Solar, falo do pessoal da Enel-X, falo da Electric Mobility. Está aqui, eu passo todas as referências e deixo que as pessoas que estão procurando façam as suas cotações e analisem o que é melhor. Perfeito. Mas, assim, as experiências que a gente tem tido com você são extremamente favoráveis. Você tem uma série de pessoas que são advogados da marca lá no grupo, com certeza. Perfeito. Pessoal, tire um print aí, marque a gente aí nas postagens. O Insta vai desligar a gente em 15 segundos, então vou ter que encerrar, senão eu perco a live. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para bater mais um papo com vocês uns 5 minutos, se o Rodrigo quiser voltar comigo, tá? Então a gente vai desligar, mas a gente retorna. Até daqui a pouco, pessoal.